Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternando no Divã, onde os desafios, a beleza e o cotidiano da maternidade se entrelaçam com as questões emocionais e a saúde mental. Eu sou Ana Veiga, apresentadora desse podcast, sou psicanalista e terapeuta materna. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, mas também muitas vezes negligenciado, que é a relação da alimentação com a saúde mental. Você sabia que o que você come pode afetar diretamente as suas emoções, o seu bem-estar e até o desenvolvimento do seu bebê? E para esse bate-papo de hoje, eu convidei a nutricionista Nayara, que é a Nutri das Gestantes. Nós vamos ter um bate-papo sobre esse assunto. Então, em primeiro lugar, Nayara, eu gostaria de agradecer pela sua participação, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E eu vou permitir que você, então, se apresente. Primeiro, eu gostaria de conhecer um pouquinho sobre você e também como você se tornou a Nutri das Gestantes, por que você escolheu esse ramo e se tornou referência hoje aí nessa área da nutrição na gestação e maternidade. Oi, Ana! Antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre alimentação, que é um assunto muito importante. Eu sou formada já há 7 anos e há 5 eu sou dedicada, minha função principal é atender as gestantes. Então, eu me tornei a Nutri das Gestantes depois de uma experiência pessoal. Antes de ser a nutricionista das gestantes, eu trabalhava com câncer, então eu era nutri-oncológica. E aí, eu tive uma gravidez não planejada, e após isso eu tive um aborto. Quando eu estava grávida, que eu falo que foi o meu bebê que me trouxe a minha profissão, né? O meu bebê, embora ele não esteja entre nós, a partir dessa experiência pessoal que eu entendi a necessidade de entender mais sobre a alimentação na gestação. Que embora eu fosse nutricionista já há 2 anos, quando eu engravidei, eu vi que eu não sabia nada de gestação. E eu lembro que eu me sentia muito desesperada, muito despreparada, mesmo sendo profissional da saúde. Então eu pensei, se eu, sendo profissional de saúde, já me sinto assim, quem dirá uma advogada, uma arquiteta, uma pessoa que não é da área da saúde? Então, isso já me despertou muito o interesse pela área. Eu já amava a gestação, eu já tinha muita afinidade com gestantes e eu percebi quanto a gente precisa aprender sobre alimentação na gestação. E aí foi quando eu decidi me aprofundar aí no mundo da maternidade. E aí eu falo que o meu bebê, ele veio para me trazer uma nova profissão, né? Porque aí eu me tornei a Nutri das Gestantes após essa experiência. Ai, que bacana. Nossa, eu também, né? Eu tenho bebês que não estão entre nós, né? E também foi um marco na minha carreira. Foi quando eu decidi fazer a transição após uma perda que eu sofri. Eu me dediquei mais a essa área da maternidade. Eu já atendia como psicanalista, já estudava as questões da perinatalidade, da maternidade, mas foi quando eu passei a minha experiência pessoal que eu vi o quanto os profissionais eram despreparados para acolher uma mãe que tinha passado por isso. Foi que eu decidi, falei, tem pessoas que precisam de mim, da mesma dor que eu passei, existem outras mulheres passando, então, né, nós temos isso em comum, né, os nossos bebês, embora não estejam aqui, de alguma forma eles vieram para nos ajudar, né, que legal. Com certeza, isso eu vi que depois da minha fase de luto, que eu fiquei 1 ano ali tentando entender por que eu perdi o bebê, sendo que eu era nova, eu era saudável, e depois disso eu entendi que o meu bebê, ele veio mesmo para que eu ajudasse outros bebês a nascerem. Então, hoje aí já foram mais de 2.000 atendimentos a mulheres gestantes. E é algo que eu me orgulho muito de fazer parte da história desses bebês aí saudáveis que nasceram. Ai, que legal. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo, Nayara. Muita gente sabe da relação da alimentação com o corpo físico, né? Principalmente aquelas mulheres que já se cuidavam antes da gestação. Então, sabe qual alimento tem mais calorias, quais tem menos, qual ajuda nisso, qual ajuda naquilo. Mas poucas pessoas sabem da relação da alimentação com as questões emocionais, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como que é essa relação, né? Como que aquilo que essa mulher, essa gestante come pode afetar nas suas questões emocionais e psicológicas. Sim, Ana, é muito importante a questão da alimentação, porque quando a mulher, a gente acha que desnutrição é só um cenário de países pouco desenvolvidos, que as mulheres estão ali em situação mesmo, uma situação socioeconômica muito difícil. Mas não é só isso. Desnutrição, ela pode acontecer mesmo em pessoas que estejam com o seu peso ideal. E a gente fala que é a desnutrição de micronutrientes. Realmente a pessoa não tem as vitaminas, não tem os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Então, essa mulher que engravida num estágio até mesmo de obesidade, ela pode estar
estar desnutrida. E a gente não faz essa relação. A gente acha que uma pessoa que está acima do peso, ela está totalmente nutrida. E não é verdade. Então, hoje, o nosso padrão alimentar, ele é muito complicado. A gente precisa parar e refletir sobre as nossas escolhas. Hoje, o acesso a alimentos industrializados, ultraprocessados, fast foods, tudo isso corrobora para que a mulher ela esteja no nível de desnutrição. Então, baixo consumo de frutas, de vegetais, faz com que o nosso corpo não tenha os nutrientes necessários para o bom funcionamento. E aí, com isso, toda a nossa saúde mental é impactada. Porque se você não fornece ao seu corpo nutrientes que possam auxiliar o sistema nervoso central, como as suas emoções estarão equilibradas? E isso precisa ser falado, que a mulher, mesmo que ela esteja no seu peso ideal, ela pode estar com desnutrição. Os micronutrientes dela podem estar em baixa quantidade, e isso pode gerar um estresse, pode gerar insônia, pode gerar ali distúrbios hormonais, emocionais, que fazem com que essa mulher esteja ali com a sua saúde mental comprometida, mesmo antes de engravidar. É interessante falar sobre isso, né? Porque o nosso corpo, ele é todo interligado, né? Então, não tem como cuidar somente da parte física e negligenciar a parte mental. E vice-versa, né? Eu tenho pacientes que me procuram porque tem algum bloqueio, porque passou por alguma perda e tá com medo da gestação que vem após a perda, que foi até um tema que eu já trouxe aqui. E aí, a gente vai trabalhar essas questões emocionais, mas eu sempre também, como tá o seu pré-natal, né? Como que tá passando na nutricionista, tá passando no obstetra, tá fazendo o pré-natal certinho, como estão seus exames, suas vitaminas. Não tem como isolar uma coisa da outra. E aí, Nayara, pensando na sua prática clínica, nas mulheres que te procuram, seja para tentar engravidar ou nas que já estão grávidas, quais são os desafios ou hábitos alimentares que você percebe que elas têm, às vezes até mesmo sem perceber, e que podem causar prejuízos, até na questão emocional também, nas questões da saúde mental dela? O que eu percebo muito, Ana, no meu consultório ali com as minhas pacientes, é a falta de rotina alimentar. Muitas vezes as mulheres, elas acham que não se alimentar durante o dia, fazer restrições alimentares é o caminho. E aí, quando elas engravidam, elas percebem que não tem como manter sem uma rotina alimentar. No primeiro trimestre, por exemplo, a gente vê ali que se a mulher ela fica sem se alimentar por muito tempo, e a questão assim, de 2 horas já dá pra sentir os sintomas. Então, sintomas de queda dos níveis do açúcar no sangue, então hipoglicemia, a mulher começa a sentir tontura, começa já a passar mal, ter as náuseas, e tudo isso é porque muito antes de engravidar não tinha um hábito de tomar o café da manhã, saía de casa já em cima do horário, ia trabalhar. Até mesmo mulheres que trabalham em cidade grande, como é o nosso caso aqui em São Paulo, muitas vezes acorda já em cima da hora, vai pro trabalho, não se alimenta. E aí, quando elas engravidam, elas percebem que precisam mudar a rotina alimentar. E aí é toda uma construção de hábitos. Então, se a mulher ela se prepara para isso, eu percebo que ela tem uma facilidade maior de incluir essa rotina de hábitos saudáveis ao longo do seu dia. Então, a rotina de ir ao supermercado, de fazer as compras. Muitas mulheres vão ali, usam os aplicativos para fazer as compras do mês. Só que o hortifruti não tem como a gente fazer dessa forma. A gente precisa comprar fruta, precisa ir mais vezes ao supermercado para ter esses alimentos em casa. Então, hoje, trabalhando em uma cidade grande, onde as mulheres têm essa dificuldade de tempo, de organização, eu vejo que criar uma rotina alimentar, criar os hábitos ali que façam com que você tenha mais acesso a alguns alimentos, isso poderia sim influenciar de forma positiva. A mulher, ela organizada, quando ela tá mais organizada, ela se sente até mais segura, porque ela sabe que vai ter o alimento, ela sabe que ela vai conseguir ir ao supermercado, preparar suas refeições. Ela se sentindo mais segura, ela diminui a ansiedade em relação à alimentação, porque ela já sabe o que ela vai comer, ela tem ali todo o planejamento. E isso entra o papel da nutricionista também, ajudar a mulher nessa organização, a pensar, a transformar os desafios do dia a dia em estratégias de como fazer isso dar certo agora na gestação. Então, tudo isso é um fator essencial para controle da ansiedade, controle ali da insegurança da mulher em relação à alimentação. Ai, bacana. Inclusive, essa seria uma próxima pergunta. Eu ia falar, né, que a gestante, ela tem milhares de coisas pra pensar, pra resolver. Então, é a preparação do enxoval, o quartinho, o parto. São muitas coisas pra pensar, né? Então, queria que você deixasse essas dicas práticas. E você trouxe muitas dicas interessantes, né? Porque não tem como ela ir numa profissional extremamente rígida, que fale, né, coisas que estão fora da sua realidade. Porque não tem só aquilo pra ela se preocupar, né? Ela tem inúmeras outras demandas, inúmeras outras coisas. E parece que até os 9 meses da gestação se torna pouco de tantas coisas que a gente precisa fazer para se preparar. Então, adorei que você já trouxe essas dicas práticas, porque é isso que a gestante busca mesmo, né? Com a orientação de uma profissional, mas saber que é algo dentro da sua realidade e que vai ser possível para ela, né?
Isso mesmo, não dá pra gente trazer algo inflexível pra gestante. Eu vejo que quanto mais rígido a alimentação é na gestação, mais impacto emocional essa mulher tem. Porque ela já se sente culpada de não seguir aquele planejamento, ela já se sente fora do ideal. E a gente sabe que a comparação é algo muito pesado pra gestante. Ela se compara com a prima, com a vizinha, enfim, com outras mulheres ali que já tiveram bebês. E se a gente traz um planejamento alimentar que seja rígido, que seja inflexível, isso vai atrapalhar essa mulher. Então, o caminho não é esse. No meu acompanhamento, eu tento trazer ali as estratégias diante das dificuldades que aquela mulher, ela tem no seu dia a dia com a alimentação. E aí você trouxe um ponto importante também, né, dessa inflexibilidade, né? E algo que eu percebo que traz uma culpa muito grande, assim, para as mulheres, é aquela questão da fome emocional. Na gestação, na verdade, não só na gestação, né? Como já dizia a música, nós somos mulheres de fase. Então, começa lá na menarca, a primeira menstruação, e aí vem a TPM, vem a gestação, vem o puerpério, vem a menopausa. Então, todas essas fases da mulher, todos esses ciclos que nós vivemos, eles impactam diretamente nas questões hormonais, nas questões do corpo, nas questões da mente. Então, muitas mulheres têm isso que nós chamamos de fome emocional, né? De comer ali as suas emoções, e na gestação isso pode ficar muito latente. Inclusive, até aqueles desejos intensos, aquelas vontades de coisas que nem são alimentos, né? E como que a mulher, sem trazer um peso a mais para ela, como que ela pode diferenciar o que é uma fome, realmente uma necessidade de nutrir o corpo, ela está precisando se alimentar, ou é apenas um impulso emocional, e como conseguir manejar isso da melhor forma possível? Perfeito a sua colocação, Ana. Na minha consulta, eu tento entender, eu tento trazer para a mulher alguns conceitos. Então, primeiramente, eu explico para ela sobre as crenças populares de comer por dois. Então, a mulher, quando ela chega no meu consultório, lá com 5, 6 semanas, acabou de descobrir que tá grávida, ela já tem uma consciência de que ela tem que ganhar peso. Ela já chega com isso. Mas eu não ganhei peso, eu tenho que ganhar peso. E eu já explico pra ela que não é assim, nós vamos com calma, o ganho de peso vai ser progressivo, conforme a gestação vai passando, porque ela já se sente na obrigação de eu tenho que comer mais. E nem sempre é comer mais, é comer melhor, na verdade, né? E eu trago isso primeiramente pra mulher. Eu explico pra ela que o ganho de peso não será no início da gestação, que ela deve se alimentar de forma normal no início da gestação. Então, a partir do momento que eu trago pra ela essas crenças de que ela não precisa comer por dois, ela automaticamente já fica mais calma. E aí, a gente vai trabalhar muito com a fome e com a saciedade. Quando a mulher ela está com fome, eu explico dessa maneira pra ela. Eu peço pra ela imaginar um alimento neutro. Então, qual que é um alimento neutro pra você? Vamos supor que você, Ana, me fale que é uma maçã. Fala, olha, Nayara, o meu alimento neutro é uma maçã. Eu gosto de maçã, mas também não é meu alimento preferido e eu também não desgosto. É um alimento neutro. E aí, é um exercício que a mulher, ela faz no momento que ela está ou ansiosa ou passando por um momento de tensão. Então, assim, estou ansiosa, estou com fome, quero comer alguma coisa. Eu comeria uma maçã? Se a resposta for não, é porque é uma fome emocional. Então, essa é uma técnica que a gente tem para que a mulher, ela entenda se ela está realmente com fome ou não. Se a resposta for sim, eu comeria uma maçã, é porque sim, é uma fome fisiológica, a mulher, ela precisa se alimentar. Então, ela vai lá e come a maçã. Então, ela tem esse aval, essa autoavaliação de entender se é uma fome física ou uma fome emocional. Porque se ela falar que não comeria maçã, é porque muito provavelmente ela não está com fome. Ela só está ansiosa, só está entediada, só está ali querendo, às vezes, mastigar alguma coisa. E aí, a gente diminui as chances dessa mulher ir para alimentos não nutritivos. Então, essa estratégia que eu uso do alimento neutro é algo que é uma ferramenta que a mulher tem para entender se é fome ou se é vontade de comer. Olha a importância de ter um acompanhamento profissional, então já fica aí de bônus para vocês essa dica, né? Essa super ferramenta para entender se vocês realmente estão com uma fome fisiológica, uma necessidade de alimento, ou se é somente essa fome emocional de comer aí as emoções. E aí, Nayara, eu acho que uma outra coisa que surge muito também no consultório é aquela famosa pergunta: o que pode, o que não pode? Tem alimentos proibidos, tem alimentos que a gestante não pode comer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho se de fato tem alguns alimentos que a gestante deve evitar, né, que ela não pode comer, e principalmente que vai piorar, como você disse, quadros de ansiedade, que é muito comum acontecer na gestação, insônia, estresse, né? Como a gente entendeu já como os alimentos têm essa relação com as questões emocionais, se tem alguns alimentos que de fato elas devem evitar para não piorar até mesmo esses quadros emocionais aí na gestação. Sim, Ana, realmente existem alguns alimentos que a gente deve evitar. E um deles, se a gente fosse escolher ali dentre os alimentos que a mulher ela precisa evitar, um deles eu colocaria o café ou a cafeína, alimentos que sejam estimulantes. A cafeína, ela já é um
estimulante natural. Muitas pessoas têm ali uma deficiência na metabolização da cafeína. Isso a gente descobre através de teste genético. Então, você faz um teste genético para saber se o seu corpo ele metaboliza bem a cafeína. Não são todas as pessoas que metabolizam bem a cafeína. Então, por isso que algumas pessoas tomam café e sentem um efeito, outras não sentem esse efeito. Se a gente pensar que a mulher ela já tem uma tendência a ficar mais ansiosa, já tem problemas com sono, é uma coisa que a gente procura evitar na gestação. Tanto para a mulher, para a saúde mental, para a questão emocional, quanto para o feto também. Então, a cafeína, ela tem essa passagem placentária para o bebê. E se a mulher já não metaboliza bem, quem dirá um bebezinho em formação? Então, ele não tem ainda ali as enzimas que metabolizam essa cafeína, então vai ter alguns impactos para o bebê. Mas trazendo isso para a questão emocional, se eu fosse elencar ali chave, eu colocaria o café. Principalmente em profissões que a gente sabe que o consumo do café é exagerado. Tem pessoas que trabalham no escritório, fazem a pausa ali sempre no cafezinho. Nosso hábito ali como brasileiro é tomar um cafezinho de manhã, depois cada intervalo. Então, assim, se fosse para escolher um, eu escolheria o café como um alimento ali para se tomar cuidado na gestação, linkando aí com as emoções dessa gestante. Eu já tive essa sorte, né? Eu não tomo café. Eu não gosto de café. Nunca gostei, assim, nunca tive o hábito de tomar café. E aí eu tive que cortar, quando eu engravidei, o chocolate. Porque aí eu tomava muito leite com Nescau, leite com chocolate, né? Uhum. E aí eu entendi que não era tão saudável assim, né? E aí eu fui fazendo algumas substituições. E é aquilo que a gente falou, de acordo com a minha realidade, né? Então, eu não cortei totalmente, apesar de saber que não é tão saudável. Mas eu fui gradativamente. Então, em vez de eu tomar um leite com chocolate, eu substituía por algo mais natural, ou só água mesmo. E fui fazendo. Então, eu me identifico com essas mães, né? Com essas gestantes na questão do café. Eu não tomo, mas teve outras coisas que eu precisei dar uma manejada, uma mexida ali, né? Com certeza, para você ver como a alimentação ela é individual. Tem mulheres que não têm questões com café, mas têm questões com chocolate. Então, a gente precisa entender qual que é a realidade dessa mulher. E dentro dessa realidade, tentar diminuir os riscos, diminuir os danos ali. Tanto para ela, enquanto gestante, quanto para o bebê também que está em formação. E aí, fazendo a pergunta um pouco inversa, né? Para mulheres que já estão sofrendo com esses quadros, né? De ansiedade, de estresse acentuado, de insônia e até a depressão na gestação, né? Existem alguns alimentos que vão ajudá-la, aqueles elementos que são indicados, que são recomendados que ela consuma, que vai poder ajudar também nesses quadros e colaborar com o bem-estar emocional dessa mulher? Sim, eu só tomo cuidado porque muitas pessoas pegam alimentos e colocam esses alimentos como heróis. Então, se eu tenho que comer isso, então vai só comer isso, porque só isso vai fazer bem. Então, eu não coloco um alimento em si, mas um grupo, né? O grupo ali das frutas que tem bastante nutrientes, que ajudam no sistema nervoso central. O grupo das semente, o grupo das oleaginosas, que são as castanhas, nozes. Então, esses grupos de alimentos, eles ajudam muito no sistema nervoso central. Então, a gente precisa incluir mais na nossa alimentação. Então, por exemplo, uma banana com aveia. A aveia também ajuda, tem bastante triptofano, ajuda no sistema nervoso central. Ou então, colocar as sementes ali numa salada. Então, fazer essa variedade de alimentar é muito importante para ajudar no sistema nervoso central e diminuir os quadros de ansiedade, de insônia, de depressão. E algo, Ana, que tem muito estudo, que eu queria trazer aqui para vocês, é a suplementação na gestação. Então, a mulher gestante, ela precisa cuidar da suplementação. E trazendo a parte todo o controle das emoções, uma mulher que ela não está bem suplementada, ela pode ter impactos na sua saúde emocional. Tanto que tem estudos que mostram que o uso de ômega 3 na gestação diminui o risco de depressão no pós-parto. Então, o ômega 3, ele não é só importante para o bebê, quanto para a mãe também. Então, a vitamina B9, que muito se fala, que a gente conhece ali a forma sintética do ácido fólico, muitos profissionais indicam o uso e realmente é necessário, mas ele não tem um impacto só para o bebê, ele tem um impacto para a mãe também, prevenindo questões de saúde emocional, questões como depressão. Tudo isso a gente precisa olhar. A gente precisa que essa mulher, ela tome a suplementação durante a gestação, se possível até antes mesmo, para que ela já faça uma reserva, e após o nascimento do bebê também, que é um ponto que acaba
acaba sendo negligenciado. Que a partir do momento que o bebê nasce, parece que acabou ali a função da suplementação e, na verdade, não. A gente tem que cuidar dessa mulher que está amamentando, que está com privação de sono, que não está dormindo bem. Muitas vezes a mulher não tem uma rede de apoio ali com ela para fazer a alimentação, então ela deixa de se alimentar bem. Então, na gestação, ela comia bem. Aí tem o neném e para de comer bem. Para de tomar o suplemento também. Então, isso não pode acontecer. É uma coisa que eu fico muito atenta com as minhas pacientes para que elas continuem com a suplementação mesmo após o nascimento do bebê para prevenir essas questões, principalmente de depressão pós-parto. Eu, na minha gestação, aprendi essas duas coisas. Primeiro, que a suplementação, ela é individual, né? Não é aquilo que vai servir para mim, vai servir para minha colega e vice-versa, né? Então, precisa entender as minhas necessidades, daquilo que eu preciso suplementar, né? E também aprendi a importância da amamentação. Tô nesse período agora, meu bebê tá com 5 meses. Então, eu tô no auge, assim, né? Agora a gente vai passar para a próxima fase da introdução alimentar. A gente realmente precisa ter esse cuidado, esse olhar, porque exige muito da gente fisicamente, mentalmente, né? Sim. Então, eu aprendi na prática essas duas coisas. Como nós estamos aprendendo aqui com a nutricionista Nayara, cuidar da sua alimentação é cuidar da sua energia, da sua saúde, do seu bem-estar, tanto da mãe quanto do bebê. Nayara, nosso bate-papo tá muito gostoso, né? E já estamos nos dirigindo aí pro final. Eu queria que você nos dissesse uma mensagem final para essa mulher, para essa gestante que nos ouve, ou até essa mulher que está pensando, está se preparando para engravidar, que nunca tinha pensado da importância da alimentação em todo o processo da gestação, principalmente com as questões emocionais, que é o tema que a gente está trazendo hoje, né? Qual a mensagem principal, diante de tudo isso que você já trouxe, que você poderia deixar para essa mulher hoje? Ana, você falou algo que me chamou muita atenção, da individualidade. Então, tratar a mulher como um indivíduo único. Quando a mulher engravida, ela parece que esquece dela e só vive a gestação. Então, o meu bebê, a fase tão importante que ela sonhou tanto, muitas vezes desejou tanto aquele bebê, mas ela tem que pensar nela também. É aquela analogia do avião, quando o avião está decolando e precisa colocar a máscara, a primeira máscara em você e depois no outro. Então, é essa mensagem que eu quero deixar. Não se anule, não se esqueça que a sua alimentação, você estando bem, vai nutrir o bebê, vai seguir com uma gestação saudável, uma lactação saudável também na fase do pós-parto. Então, a mulher, ela tem que pensar que ela é a base para uma gestação saudável. Então, se ela não estiver saudável, não tem como ela seguir com uma gestação saudável. Então, é essa mensagem, não se compare, não viva a gravidez da outra pessoa, viva a sua gravidez, as suas dificuldades, seus desafios. E a alimentação também. A alimentação é única, você tem suas dificuldades, seus desafios, então trabalhe aquilo que é bom para você e aquilo que não dá certo para você, procure a ajuda de um profissional também. Tenho certeza que, assim como eu, né, Nutri especializada em gestantes, pode te auxiliar com as dificuldades da gestação. Abrindo um parênteses sobre a questão da depressão, muito se fala da depressão pós-parto, mas muitas vezes essa depressão começou ainda na gestação e ela foi negligenciada. Ela não foi percebida pela mulher ou também pelas pessoas que convivem com essa mulher. Então, eu queria deixar um alerta para você que está gestante, mas que se sente muito triste, sem vontade de fazer as coisas que você tinha prazer, você não tem vontade de conversar, de sair do quarto, está com vontade de se isolar. Então, se você tem algum desses sintomas, busque ajuda imediatamente, porque quanto antes você buscar ajuda, melhor você vai ser conduzida para que você tenha uma gestação mais tranquila e também um pós-parto. Então, não espere que as coisas piorem ou que as coisas vão melhorar sozinha. Assim que você identificar os sintomas que você não está bem, busque ajuda. A alimentação na gestação vai muito além das calorias. Ela é um ato de amor próprio e de cuidado com o seu bebê. Então, cuide com carinho da sua alimentação, porque isso também vai te proporcionar uma melhor qualidade de vida, melhor qualidade na sua saúde mental e um melhor desenvolvimento na sua gestação. Então, Nayara, eu gostaria agora que você falasse para quem nos ouve, quem nos assiste, como que você pode contribuir. Essa mulher, ela pode te procurar somente no início da gestação? Como que é o seu acompanhamento? Quais são as suas redes? Me fala tudo aí, como que as mulheres podem ter acesso ao seu trabalho, como que elas podem te encontrar, deixa tudo bonitinho aqui pra gente. Maravilha, Ana. Como eu falei pra você, já foram mais de 2.000 mulheres atendidas aí desde quando eu comecei, desde quando eu me tornei a Nutri das Gestantes em 2020. E é um prazer atender essas mulheres de forma online. Então, eu alcanço mulheres aí de toda a parte do Brasil, fora do Brasil também, tenho muitas pacientes. E essa mulher, se ela está se preparando para engravidar, é a hora dela me procurar. Então, se ela já tem o desejo de engravidar, ela pode sim começar o acompanhamento. Se ela já está grávida, ela deve
deve procurar o acompanhamento, então eu tenho um programa que é o meu programa Elisa, que é um programa de acompanhamento do positivo ao parto. Então eu acompanho essa mulher durante todo o pré-natal, faço avaliação de exames, a suplementação, faço o planejamento alimentar, verifico a ultrassom para saber se o bebê tá se desenvolvendo bem. Então essa parte, até a maternidade, eu estarei ali conduzindo essa mulher. E no pós-parto também, então se essa mulher tem um bebezinho, está amamentando igual você, está ali na fase dos 5 meses, ela também pode ter meu acompanhamento, que é para entender todas as necessidades da fase da amamentação. Inclusive, eu trouxe um presente aqui para você, que é algo que as minhas pacientes ganham no acompanhamento. Então, quem é minha paciente, eu chamo carinhosamente de Elisa, que é o nome da minha futura filha, caso eu tenha. Olha, gente, que fofo! Ó, o colar Elisa, do positivo ao parto, tem um bebezinho aqui. Eu já vou usar para simbolizar o meu Benjamin. Então, se você também quer ter um colar desse, se você quer participar, né, desse programa, desde a preparação até o pós-parto, entre em contato, busque aí o acompanhamento da Nayara, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebida e muito bem atendida. E eu também vou deixar as minhas redes sociais, então hoje o meu Instagram é o que mais tem acesso ali comigo, então se você quiser me procurar no Instagram, o meu arroba é nutri.das.gestantes. Então eu compartilho ali o meu dia a dia, informações muito importantes sobre a gestação e será um prazer tê-las lá comigo e também, quem sabe, você não se torne uma Elisa e eu possa ser sua nutricionista até a chegada do seu bebê. Então, muito obrigada, Nayara, por tantas informações importantes, por tudo que você trouxe, tanto conhecimento. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, muitas mamães. Então, mais uma vez, muito obrigada por tudo hoje, viu? Muito obrigada pelo convite, obrigada também a todos que assistiram. Muito obrigada por você que ficou conosco até agora. Se você gostou desse episódio, já curte, compartilha com uma amiga aí que está precisando também dessas informações. E nos vemos, então, no próximo episódio. Até mais!